Olá, mais um vídeo de história. Hoje vou falar sobre um cara que dá medo só de ouvir o nome. Estamos falando de Nosferatu. Não soube quem é, o filho do diabo. Ainda não? Então que tal Drácula? Drácula é um romance de ficção gótica lançado em 1897. Isso aí, ele é velho pra caralho. Escrito pelo autor irlandês Bram Stoker, tendo como protagonista o vampiro Conde Drácula. Tornou-se a mais famosa história de vampiros da literatura. O aclamado autor de literatura de terror Stephen King considerou Drácula um dos 3 grandes clássicos do gênero, sendo os outros 2, Frankenstein e Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. A história é contada em formato epístola, cujos narradores são protagonistas do romance e ocasionalmente suplementados com recortes de jornais referentes a eventos não diretamente testemunhados. Os eventos retratados no romance ocorrem em ordem cronológica em grande parte na Inglaterra e na Transilvânia, durante a década de 1890. E tudo ocorre dentro do mesmo ano, entre 3 de maio e 6 de novembro. Uma nota curta situa-se no capítulo final, escrita 7 anos após os eventos descritos na obra. O romance começa com a burrice extrema de Jonathan Harker, um advogado inglês recém-formado, visitando o Conde Drácula nas montanhas dos Carpatos, na fronteira entre a Transilvânia, Bucovina e Moldávia. Ô, nome difícil da porra! Para prestar apoio jurídico para uma transação imobiliária supervisionada pelo empregador de Harker. Primeiramente, atraído pelos bons modos de Drácula, Harker logo percebe que ele é prisioneiro do conde. Vagando pelo castelo à noite contra a advertência de Drácula, Harker cai no sono numa sala em que não lhe era permitida a entrada, e é acordado por 3 vampiras, chamadas de As Irmãs, que tentam sugar seu sangue. Elas são impedidas por Drácula. Após os preparativos serem feitos, Drácula deixa a Transilvânia e abandona Harker com as irmãs. Harker consegue escapar do castelo. Pouco tempo depois, um navio russo, o Demeter, tendo levantado âncora em Varna, encalhado nas costas de Whitby, é um nome muito difícil essa porra, apenas com o capitão morto amarrado ao leme. Por meio de seu diário, ele narra o desaparecimento gradual de toda a tripulação. No momento em que a embarcação atraca no porto, um animal parecido com um cachorro grande é visto saltando em terra. A carga do navio é descrita como areia prata e 50 caixas de molde, ou terra, da Transilvânia. Mais tarde, sabe-se que Drácula comprou com sucesso várias propriedades como Conde de Valle em toda Londres, e ordenou que fossem distribuídas as 50 caixas entre delas. Ele faz isto para garantir para si tocas, e as 50 caixas de terra são usadas como seus caixões, que dariam segurança e descanso durante os períodos de alimentação e reabastecimento de forças. Em grande parte por meio do diário de Mina Murray, Drácula é indiretamente mostrado perseguindo Lucy Winstanley, que vive em Willoughby, grande amiga de Mina. Com o passar do tempo, ela começa a sofrer de sonambulismo e demência. Num desses acessos de sonambulismo, Lucy é atacada por Drácula, que lhe suga o sangue e lhe deixa marcada no pescoço. Lucy recebe 3 propostas de casamento, do Dr. John Searle, Quincy Morris e Arthur Hollinwood, filho de Lord Godalming, que ao morrer terá seu título transferido ao filho. Adivinha de quem aceitou? É claro, do Holroyd, e rejeita Seward e Morris, mas todos continuam amigos. Mina deixa Lucy aos cuidados de Arthur e Seward e parte em direção a Budapeste para cuidar de Jonathan Harker, que ao sair do castelo do conde em frágil estado de saúde, passa a ser tratado no hospital de freiras. Sem que isso fique claro de início no enredo, Drácula começa a manter comunicação com o paciente de Renfield, que é tratado no asilo psiquiátrico do Dr. Senward. Renfield é um homem insano que deseja consumir insetos, aranhas, pássaros e ratos para absorver sua força vital. Ele é capaz de detectar-lhe a presença e fornece pistas de Drácula que demoram para serem entendidas pelo médico. Quando Lucy começa a definhar, desconfiada, Seward convida o seu velho professor Abraham Van Helsing, que determina imediatamente a verdadeira causa de condição de Lucy. Ele se recusa a divulgá-la, mas é diagnostica com perda aguda de sangue. Helsing prescreve inúmeras transfusões de sangue que Dr. Seward, Helsing, Quincy e Arthur fazem ao longo do tempo. Helsing
Também prescreve flores para serem colocadas em todo o seu quarto, e tece um colar de flores murchas e alho para ela utilizar. Ela, no entanto, continua a definhar, perdendo sangue todas as noites. Com ambos os médicos estejam ausentes, Lucy e sua mãe são atacadas por um lobo. A senhora Wensterra, que tem uma doença cardíaca, morre de susto. A pessoa, ela tem que morrer de tanta coisa no mundo do Drácula, ela vai morrer de quê? Susto. Van Helsing tenta proteger Lucy com alho, mas o destino frustra-o a cada noite. Certa vez, a mãe de Lucy remove o alho do quarto. Em outra ocasião, a própria Lucy faz isso por conta do sono inquieto. Os médicos descobrem as suas marcas pequenas no pescoço que o Dr. Seward não consegue compreender a princípio. Helsing em seguida coloca um crucifixo no pescoço dela, mas logo depois a jovem é encontrada morta, sem um adereço religioso. Helsing descobre que uma das enfermeiras do asilo psiquiátrico de Seward o roubou na noite anterior. Após a morte de Lucy, as crianças relatam em jornais que estão sendo perseguidas no meio da noite por uma bela senhora, Bluffer Lade. Van Helsing, intuindo que Lucy se tornou uma vampira, conta isso primeiramente a Seward e tenta provar levando-o ao cemitério em horários diferentes para mostrar como, às vezes, o cadáver de Lucy não está na sepultura. Lord Godalming e Morris são informados posteriormente. Os amigos e Van Helsing armam uma emboscada à vampira Lucy e, depois de um confronto com ela, estacam-lhe o coração e decapitam-na, enchendo-lhe a boca com alho. Na mesma época, Jonathan Harker chega da Europa continental casado com Mina, e os dois aderem à campanha contra Drácula. Os caçadores de vampiros ficam na residência do Dr. Seward, realizando reuniões noturnas e fornecendo relatórios com base em cada uma das suas várias. Mina descobre que cada um de seus diários e cartas contém coletivamente pistas para que eles possam encontrá-lo. Ela se atarefa de coletá-los, pesquisar recortes de jornais, encaixando as passagens mais relevantes em ordem cronológica e digitando cópias para distribuir a cada um dos que eles estão estudando. Jonathan Harker rastreia as transferências de sepulturas em caixas e as propriedades que Drácula tenha comprado a fim de armazená-los. Van Helsing realiza pesquisa juntamente com o Dr. Seward para analisar o comportamento de seu paciente Renfield, que eles descobrem estar sendo influenciado pelo Drácula. Eles também pesquisam eventos históricos, folclore e superstições de várias culturas para entender os poderes e fraquezas do Conde. Van Helsing estabelece ainda um perfil criminal de Drácula, a fim de entender melhor suas ações e prever seus movimentos. A fortuna de Arthur Holmwood auxilia no financiamento de toda a operação e despesas. Quando eles descobrem as várias propriedades que Drácula tinha comprado, o protagonista masculino juntam-se para invadir cada propriedade e são várias vezes confrontados por Drácula. Como eles descobrem cada um dos túmulos nas caixas espalhadas por Londres, eles as selam com hoxas. Este ato torna as caixas de terra completamente inúteis para Drácula, porque ele é incapaz de abrir, entrar ou transportá-las. Depois que Drácula aprende a trama do grupo contra ele ataca Mina em 3 ocasiões e alimenta Mina de seu próprio sangue para controlá-lo. Isto amaldiçoa Mina com o vampirismo e muda-la, mas não transforma-la completamente em um vampiro. Van Helsing tenta abençoar Mina através de oração e pela colocação de uma hoxa em sua testa, embora ela queima, deixando uma cicatriz miserável. Sob essa maldição, Mina oscila entre a consciência para um semitranse, durante o qual ele percebe os entornos e ações de Drácula. Van Helsing é capaz de usar a hipnose na hora da madrugada e colocar em transe para controlar ainda mais seus movimentos. Mina, com medo de ligação de Drácula com ela, insta a equipe a não contar a ela seus planos por medo que Drácula vai estar ouvindo. Após os protagonistas descobrirem e esterilizar as 49 caixas encontradas ao longo de suas tocas em Londres, eles aprendem que Drácula fugiu com a caixa número 50 de volta para seu castelo na Transilvânia. Eles perseguem sobre a orientação de Mina. Eles se separam em equipes uma vez que chegam à Europa continental. Van Helsing e Mina localizam o castelo de Drácula enquanto os outros tentam emboscar o barco que Drácula está usando para chegar à sua casa. Van Helsing invade o castelo e destrói as irmãs vampiras. Ao descobrir que Drácula está sendo transportado já em terra firme por ciganos, Harker e Quincy, Dr. Seward e Lord Godalming os seguem e obrigam a parar a carruagem que leva o Conde. Harker consegue furar o bloqueio, abre a arca onde ele está e corta-lhe a garganta, enquanto Quincy, mortalmente ferido pelos ciganos, apunhala-o no coração.
Drácula se desintegra ao pó e Mina é libertado do vampirismo. O livro termina com uma nota deixada por Jonathan Harker, 7 anos após o acontecimento do romance, detalhado da sua vida de casado com Mina e o nascimento de seu filho, a quem eles nomearam como Quincy. Quincy é retratado sentado no joelho de Van Helsing enquanto ele conta suas aventuras. Uma longa lista de filmes que coloca Drácula como um dos personagens mais representados na história do cinema. Muitos destes filmes são comédias que usam personagens do livro, sobretudo o personagem título. Outros são filmes do tipo super-heróis, exemplos Van Helsing e Blade. Outros filmes criaram personagens não existentes no livro, como filho, filha, esposa, discípulo de Drácula e etc. Outros confrontam personagens com de Drácula contra outros personagens, reais ou fictícios, tais como Batman, Frankenstein, Lobisomem ou Billy the Kid. Outros filmes se passam no contemporaneamente a história de Stoker, mas sim no século XX ou XXI. Por exemplo, os 3 filmes de Drácula produzidos por Wes Craven. O filme Drácula Untold, mais conhecido aqui no Brasil como Drácula, a História Nunca Contada, elabora uma história sobre Drácula antes dele se tornar-se vampiro, que não consta na história original do livro de Stoker. Todos estes filmes têm muito pouco ou nada a ver com a história original do livro de Bram Stoker. Além dele aparecer em vários filmes, ele também apareceu em outras mídias, como jogos. Drácula é o vilão principal da série Castlevania, o anti-herói do jogo Drácula Origins, chefe final do jogo Nosferatu para NES ou Super Nintendo, chefe final do jogo Master of Darkness para Sega Master System, e também aparece nos quadrinhos. Drácula teve seu próprio gibi pela Marvel Comics, intitulado de Tomb of Drácula. Devido a isto, ele também se tornou antagonista de heróis da Marvel. Em algumas ocasiões, isto inclui os X-Men e o Homem-Aranha. Blade surgiu em Tomb of Drácula e tinha Drácula como arqui-inimigo nos quadrinhos dos anos 70. No Brasil, o Drácula foi o personagem de um sem número de quadrinhos de terror pela Blood Editores. E em 1987, o italiano Guy de Crepax publicou uma adaptação do livro de Bram Stoker para os quadrinhos, e essa adaptação foi publicada no Brasil pela livraria Martins Fontes Editora no ano de 1989. Ele também participou de séries de TV e séries animadas. No seriado de comédia de The Monster ou Os Monstros, o personagem conhecido como Vovô identifica-se ao menos uma vez como tendo sido o verdadeiro Conde Drácula. Drácula The Series é uma série norte-americana de 1990 que teve apenas 21 episódios e chegou a ser exibida no Brasil pela Rede Globo. Mostrava a trajetória de um garoto descendente de Van Helsing e seus amiguinhos que caçavam Dráculas. Dráculas é fogo. Drácula. Em Buffy the Vampire Slayer, Drácula aparece no primeiro episódio da 5ª temporada, em algumas edições da 8ª temporada em HQ. A personagem Draculaura de Monster High é filha de Drácula. A série Drácula, a mais recente série americana sobre o personagem, foi criada em 2013. Na série Chica Vampire, Anna McLaren era filho do Conde Drácula. Ele também faz pontes em animes e mangás, com Dom Drácula, de Osamu Tezuka, uma paródia, Drácula Sovereign of the Damned, acho que é assim que se fala essa porra, que apesar de anime foi baseado nos quadrinhos da Marvel de Tomb of Drácula. Drácula, uma série de quadrinhos brasileira escrita por Ataíde Braz e desenhada em estilo mangá por Reine de Haruhi. Hellsing, anime no qual Drácula, que a história se chama Alucard, um anagrama para Drácula, e é o protagonista. No ramo de novelas, o Drácula fez várias aparições na verdade várias não. Eu tô aqui com 3 novelas brasileiras. Ele apareceu em 3 novelas brasileiras. Uma delas é Drácula, uma história de amor, uma telenovela brasileira. Beijo do Vampiro, uma telenovela brasileira, e Vamp, outra telenovela brasileira. Depois de ter falado sobre enredo, filmes e aparições do Drácula, por que não falar sobre poderes e habilidades que Drácula possui? Elas são, embora sendo um personagem de domínio público e estando sujeito a uma relativa alteração de habilidades de mídia para mídia, ele mantém poderes baseados em sua própria fisiologia vampírica e estudos de necromancia. Drácula tem força sobre-humana. De acordo com Van Helsing, tem força de 20 homens. Pode se transformar em lobo, morcego ou num bando de morcegos, equivalente à sua massa corpórea, como mostrado em Drácula The Series e Drácula A História Nunca Contada. Comanda criaturas noturnas e o clima. Pode se tornar-se névoa. Pode hipnotizar e transformar outras pessoas em vampiros, como ele dando seu sangue para elas beberem. Drácula, se não ferido por suas fraquezas, Drácula,
se não ferido por suas fraquezas, é imortal. Ele não envelhece e pode se curar instantaneamente de ferimentos. E ao menos 2 referências do Conde consegue se tornar uma forma híbrida de morcego e humano, e pode queimar as coisas ao toque, como fez com uma cruz brandida por Van Helsing em Drácula de Bram Stoker e Van Helsing, o filme. Tem poderes de levitação. Você tá com medo agora do Drácula, depois que eu expliquei esses poderes, você fala, pô, o cara é imortal. Não, ele tem suas fraquezas. Sendo ela, se Drácula não se alimentar de sangue, ele não vai morrer, mas vai ficar muito fraco e desfigurado. Sua imagem não é refletida em espelhos, então se você olhar uma pessoa e ela não tiver imagem no espelho, corre pra caralho. Ele pode ser morto por uma estaca de madeira, mas em algumas fontes ele tem que ser decapitado também. Símbolos sagrados como cruz e água benta podem afastá-lo ou feri-lo. Algumas versões ostentam que deve se ter fé nos símbolos usados para funcionarem. O alho e a prata podem afastá-lo. O Conde não sobrevive se exposto à luz solar. E é aqui que eu finalizo mais um vídeo de história. Se você gostou, deixa aquele like maroto e se inscreve aqui no canal.